Olá, amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta, Leila Toledo na área. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita para mim muito importante. É a receita do meu pão de coco. Por que é importante? Porque eu passei 10 anos na Guiana Francesa vivendo da venda desse pão, de salgado, de bolo confeitado, mas o começo de tudo foi esse pão de coco. Esse pão de coco foi uma receita que Deus me deu. Por que eu falo Deus me deu? Porque na época eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso, foi em 2005, eu não tinha acesso a nada. E eu só tinha algumas recordações do que a minha mãe tinha me ensinado. E aprendi a fazer pão com a minha mãe. Quando chegamos aqui, estávamos passando uma situação bem difícil. Chegamos num país alheio, onde nós nem falávamos a língua direito, e com 2 crianças, não tinha documento, e Deus estava provendo, sim, a gente tinha o que comer, o que vestir, mas chegou um dia que eu estava numa situação assim, eu estava devendo, eu tinha ficado doente, estava devendo, tinha que pagar e não tinha dinheiro. Meu esposo estava trabalhando ganhando 500 euros e precisava de dar lanche para minhas crianças, mas eu tinha arroz, tinha feijão, mas eu não tinha condições de comprar pão. Eu tinha 1 euro, o dinheiro que eu tinha aquele dia era 1 euro e estava longe ainda do meu esposo receber. E eu peguei aquele 1 euro, peguei umas formas emprestadas com a vizinha, peguei 1 euro, fui no China, no mercado, e comprei 1 quilo de trigo, um ovo. E em casa eu tinha, como eu de vez em quando fazia bolo, pão, essas coisas, em casa eu tinha fermento, o leite e as outras coisas que davam, os outros ingredientes. E eu fiz 7 pães, pão natural, pão de sal. E na hora de entregar a forma de volta para a vizinha, porque nem forma eu tinha, né? Eu peguei a metade de um pão, coloquei e levei para a vizinha. Deixei os outros, falei, esses daqui, como são 6 pães, vou dar a metade para eles agora e vai dar para mim poder ficar empurrando, né? Todo dia dar um lanchinho para eles. Quando eu fui entregar o pão para a vizinha, a outra vizinha viu o pão, achou muito bonito, falou, nossa, que bom, quanto que você vende um pão desse? Eu disse, não, eu não vendo. Ela disse, mas se você fosse vender, você ia vender tudo. Se você fosse vender, quanto que era? Na época eu falei, 1,50 euro, 2 euros. Ela disse, menina, tu vende todo esse pão. Se eu fosse você, fazia para vender. E a vizinha que tinha me emprestado a forma disse, você sabe fazer pão de coco? E na hora, assim, eu fiquei... Porque eu não sabia fazer pão de coco. Eu já tinha feito rosquinha com a minha mãe, rosquinha frita, que a gente coloca ela depois de frita dentro do caldo, de uma calda de leite com açúcar e coco, mas o pão de coco eu nunca tinha feito. E naquele momento, do nada eu falei pra ela, sim, eu sei fazer. E na hora que eu falei pra ela que eu sabia fazer, veio na minha mente, meu Deus, e se ela perguntar pra mim a receita? Eu não sei a receita. Eu falei que sabia fazer pensando em inventar alguma coisa. E quando eu menos parei de pensar, ela já falou pra mim, mas e como que é o que você faz? Deixa eu ver se é igual o que eu faço. E naquele momento eu comecei a falar pra ela a receita que eu nunca tinha feito. Eu faço assim, assim. E comecei a falar a receita pra ela. Ela disse, nossa, deve ser gostoso esse daí, o meu é diferente. E eu voltei pra casa, peguei os pães, fiquei na escada e comecei, que eu morava num apartamento, então era um prédio com bastante pessoas. E comecei a oferecer para as pessoas que iam subindo. Aí vendi para um amigo meu, para a irmã Jacira, que é uma pessoa que acolheu nós quando chegamos aqui. Vendi para ela e
consegui fazer 6 euros. Daqueles 6 euros, 2 euros ficou fiado. Eu peguei 4 euros, fui no China, fui no mercado, comprei. O China é um mercado, gente, que tem tudo aqui. Eu fui no mercado, comprei trigo, comprei coco, comprei leite e já arrumei, preparei tudo para poder fazer pão para vender no outro dia cedo. E aí eu já fiz o pão de coco, que eu aprendi a receita ali automaticamente. Deus me deu a receita. Consegui vender os pães de coco. Eu vendia muito bem. Meu esposo estava trabalhando, mas ele tinha vergonha de sair vendendo, porque ele nunca tinha feito isso, né? Tinha feito quando era criança, eu e ele. E meus filhos começaram a vender, primeiro os filhos de um amigo nosso, comecei a vender, o filho do amigo precisava voltar para a escola e meus filhos começaram a vender junto com eles. Depois meus filhos ficaram vendendo sozinhos porque eles viajaram. E quando meus filhos precisou voltar para a escola, meu esposo ficava acompanhando eles de longe, preocupado, porque era pesada a sacola e com medo deles, de alguém fazer mal a eles, né? E ele via o pessoal, o menino chegava numa vila de brasileiro, o pessoal de um lado e outro da rua chamava, porque os meninos não sabiam quem atender primeiro, ele tinha que ajudar os meninos a atender. E quando os meninos voltou para a escola, no mesmo dia, eu falei, agora vai ter que parar a venda dos pães. Eu já tinha pago as minhas dívidas, na época era 4 mil, faixa de 4 mil reais. Eu já tinha pago as minhas dívidas, já estava com os 40 dias que eu estava vendendo. E o meu esposo falou, não, pode continuar fazendo que agora quem vai vender sou eu. E com isso a gente passou 10 anos. Eu vendi durante 10 anos pão, comecei aí, já fui procurar fazer outras coisas, comecei a fazer coxinha, outros tipos de salgado. Comecei a fazer bolo de aniversário, de casamento, e fui me profissionalizando sozinha mesmo. Deus foi abençoando e a gente sobreviveu aqui durante 10 anos assim. Nesse período de 10 anos eu gravei 2 CD em São Paulo, outro em Joinville, Santa Catarina. CDs evangélicos para poder pregar o evangelho, porque esse é meu desejo de fazer a obra de Deus, né? Fazer o Senhor Jesus chegar até pessoas que não conhecem Ele ainda. E esses 2 CDs custaram mais de 50 mil reais, os 2 juntos. Tudo que eu tenho, tudo que a gente conseguiu na Guiana, não tenho muita coisa, mas tudo que conseguimos, carros, essas coisas, tudo foi através desses pãezinhos, dessa receita que Deus me deu. Então eu vou passar para vocês essa receita. Talvez você está passando por algum problema, alguma necessidade e não está sabendo o que fazer. Usa as armas que você tem. Deus te deu inteligência, né? Te deu sabedoria. Faz a receitinha, faz a receita do pão, desse pão aqui também. Quem sabe isso aqui vai te dar um estalo assim, você sabe que eu posso sim? Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, estou te contando isso tudo para que você tenha ânimo e coragem para poder ser guerreiro, correr atrás, né? Então, não fica aí deixando a depressão entrar, não. Qualquer coisa, assim, que você está sentindo de triste, sentindo, talvez a gente se sente assim, de uma maneira, a gente é inválido, porque não consegue fazer nada, a gente sabe fazer, mas não vai... Não, parece que tudo que a gente põe a mão não dá certo. Faça esse pãozinho que Deus vai te abençoar e você vai ver. É uma bênção. Porque qualquer 2 euros, 3 euros, 2 reais, 3 reais que entrar, além do seu salário, já é bênção, né? Então vamos lá, vamos para a receita. Na época eu fazia na mão, mas como agora eu tô com a tendinite adquirida através dos pãezinhos, dos salgados que eu fiz durante muito tempo, eu tô fazendo agora na batedeira. Bom, as coisas melhoraram um pouquinho. Vamos lá para a receita agora. Vamos colocar 7 colheres de açúcar. Por que 7 colheres? Porque é pão doce, é pão de coco. Então a gente faz a massa mais docinha, tá bom? 2 colheres, 20 gramas de fermento biológico seco. 1 colher de sal, não muito cheirona, uma colher mais rasa de sal. Colocando tudo isso aqui, a gente vai dar uma boa misturada para poder misturar o fermento
né? Junto com o sal e o açúcar. Agora, colocar 100 ml de óleo. Mexer de novo para poder ficar homogêneo. Um ovo, já quebrei ele aqui para evitar que quebre ele na vasilha e estrague. Às vezes o ovo tá estragado. Aqui é muito raro a gente ver um ovo estragado, mas pode acontecer, né? Aí mexe de novo bem mexido. Agora eu tenho aqui 500 ml de líquido, sendo 300 de água e 200 de leite. Eu levei para a panela, esquentei um pouquinho, ficou morninho, não é quente, é morno. Só para tirar, quebrar a frieza, para poder a massa crescer mais rápido. Então tá aqui, 200 ml de leite, 300 de água. Coloco naquela misturinha que a gente fez. Dou uma leve misturada para poder o leite conseguir dar uma diluída no fermento, no açúcar. Fazendo isso, levo para a batedeira. Para você que não tiver a batedeira, fazendo isso, você coloca o trigo. O trigo pode ser um trigo barato, seja refinado, mas não precisa ser trigo, marca tal, não. Um trigo sem fermento, viu? Aí você não precisa coar, pode colocar diretamente, porque você vai amassar e ela vai misturar toda. Você coloca esse quilo de trigo inteiro. Agora vamos começar a misturar devagar. É isso aí, misturar um pouco, depois limpar as laterais da vasilha. Coloquei uma velocidadezinha um pouco mais rápida para que a massa mistura bem, pega a lateral da vasilha toda. Mas você pode misturar na mão aí, tranquilamente, até a massa ficar toda homogênea, uma massa bem bonita. E comece a despregar das mãos. Mais um pouquinho. Agora eu tô fazendo isso aqui, mas não é necessário amassar tanto. Você amassou, a massa despregou das mãos, você já pode reservar ela. Pronto. Vou te mostrar como a gente tem que deixar a massa. Olha, uma massa ela fica meia pegando ainda. Aí nesse momento aqui, para você que tá fazendo na mão, é só chegar um pouquinho mais de trigo. Mas não pode ser muito também, porque se você coloca muito, a massa vai ficar dura, o seu pão vai crescer, mas não vai crescer do tanto certo. Só um pouquinho de trigo, só para poder a gente dar uma descolada nela, para poder ela ficar descolando das mãos. Mas não deixa a sua massa dura, porque ela vai atrapalhar o crescimento. A massa tem que ficar não muito mole, mas também não tem que ficar dura, não. Olha, isso aqui tá numa textura ótima. Ele vai crescer, tá vendo? Já só um pouquinho de trigo que eu coloquei, já descolou, ó. Como eu disse, é uma massa mais doce. Olha como tá, vendo? Muito bonita a massa. Pronto. Agora, coloca aqui e reserva. Quando ela crescer, que chegar quase sair da vasilha,
Aí a gente vai amassar, vai murchar ela e vai enrolar os pães, tá bom? Até agora. Agora, enquanto o nosso pão cresce, pra gente enrolar pra pôr pra assar, a gente vai fazer a minha misturinha, o meu segredo. É o segredo do pão de coco da Leida Toledo. Eu vou pegar 1 litro de leite, colocar em uma panela. Muita gente pensa que eu coloco leite condensado, mas não. Eu faço essa calda, que eu vou passar para vocês agora, essa receitinha, e passo no meu pão de coco e fica uma delícia. Esse daqui é essa calda que dá o sabor único que tem. E as pessoas falam, ai mãe, eu faço, mas não fica do mesmo gosto que o seu. Mas é porque eu não ponho leite condensado. Eu faço um leite adoçado com coco e deixo ferver até ele mudar de cor e ficar assim um pouquinho mais grossinho. E aí coloca bastante no pão para ele ficar úmido e bem saboroso. Agora, depois de 1 litro de leite, eu acrescento 400 gramas de açúcar. Esse açúcar que você está acostumado a usar. 3 colheres de coco ralado, colheres de sopa. Sendo assim, acendo o fogo e vamos nós para nossa misturinha. Agora você vai mexer bem. Quero lembrar vocês uma coisa. Vocês não podem deixar ir para a sala, sair e fazer outras coisas. Porque se você tiver que sair rapidinho, você baixa o fogo bem baixinho. Porque ele é um leite. E leite você sabe que sobe com muita facilidade. Então você tem que estar mexendo de vez em quando e prestando atenção para ele não subir demais. Porque se ele subir demais, ele vai derramar, melar. Além de melar todo o seu fogão, ficar seu fogão todo sujo, você vai ficar quase sem calda, porque derrama mesmo, derrama muito. Então agora a gente vai deixar aqui fervendo devagarzinho e de vez em quando dá uma mexida até ele chegar ao ponto de começar a subir. Quando ele chegar ao ponto de começar a subir, a gente começa a mexer com mais rapidez para poder não deixar derramar. Olha aí, como eu disse para vocês, derrama mesmo, mesmo. Você não pode piscar. Tem que estar mexendo, de vez em quando dá uma resfriada para poder não subir muito. Inclusive eu baixei o fogo um pouquinho, aí eu baixo o fogo até acalmar um pouquinho, aí volta a aumentar de novo o fogo para poder andar mais rápido, porque fazendo fogo baixo é mais fácil, corre menos risco de derramar, né? Mas demora muito, vai ficar a faixa de uma meia hora aqui mexendo. A calda que eu tô fazendo aqui, vou mostrar pra vocês depois, eu guardo ela num vidro e coloco na geladeira. Então isso aqui dá pra mim passar, fazer, se for 1 quilo por vez, 1 quilo de massa por vez, 1 quilo de trigo, dá pra fazer de 3 a 4 vezes. Na hora que for passar no pão, a gente coloca numa sopeirinha e dá uma aquecidinha nela no micro-ondas ou na vasilha no fogo de gás mesmo, pra poder ela ficar morninha. Que aí quando ela tá morninha, ela entremeia com mais facilidade no pão. Olha, quero mostrar pra vocês. Quando ela ficar assim, ó, subindo desse jeito aqui e não derrama, demora bastante pra derramar, tá vendo? Olha como ela tá. Aí a calda tá no ponto certo de parar de ferver. Quando ela estiver assim, você pode desligar o fogo e reservar. Aí eu gosto de guardar no vidro, como eu disse pra vocês, o que eu vou fazer. Tô aqui com o meu vidro, que era de azeitona, reciclado, bem lavadinho. E eu pego e guardo essa calda nesse vidro.
Viu? Era 1 litro de leite, deu certinho o vidro de 1 litro. Eu coloco aqui, deixo ele destampado até esfriar. Quando ela estiver fria, assim, só um morninho, aí eu fecho ela, fecho e coloco na geladeira. Prontinho. Passou 1 hora e olha como tá o pão. Aqui agora a gente vai murchar ele de novo. Vou jogar um trigozinho aqui, porque ela fica meio pegajosa. Normal, quanto mais ela fica assim, normalmente mais ela cresce. Pronto. Vamos só dar uma sovadinha para poder colocar, não tem que espremer e nem sovar demais não, é só para poder dar ficar próprio para poder a gente cortar. De 1 quilo de trigo eu faço 7 pães. Fazer do mesmo tamanho que eu fazia para vender antes. Eu faço 250 gramas de massa. Eu uso sempre a balancinha porque eu gosto de fazer o padrão, para ficar tudo no tamanhozinho só. Improvisando, estou usando um rolinho, o final de um papel filme. Ainda tem um pouco de papel filme aqui para poder não colar tanto. Aqui eu faço uma misturinha de coco com açúcar, mais coco do que açúcar. Essa misturinha aqui, você vai saber já já o que a gente vai fazer com ela. Agora, vamos abrir a massa. Não precisa se preocupar com sovar, com passar em cilindro. Abriu a massa, tá vendo? Não precisa ficar esfregando muito, porque ela já cresceu, né? Aí eu pego essa misturinha, coloco na massa e enrolo. Enrolo o nosso pão. Depois de enrolado, eu pego mais um pouquinho da misturinha e polvilho e passo o pãozinho já enrolado. Colocando sempre a dobrinha para baixo. E vamos lá de novo. Abro. Não precisa sovar, como eu disse, nem cilindrar. Só abriu, a massa já está muito macia. Coloca um pouco de coco com açúcar bem generoso, um pouco generoso de açúcar, de coco com açúcar. Olha como fica. Essa dobrinha sempre para baixo para poder o pão não abrir. Tá bem bonito. E assim eu vou fazer com todos os 7 pães. Abrir. Colocar o coco com açúcar e enrolar. Eu tento sempre deixar as pontinhas, tá vendo? Uniforme. Pra quê? Se ela ficar muito fininha, ela vai ficar seca. Então, fazendo ele assim, as pontinhas ficam da mesma grossura do pão, fica todo macio, não resseca nenhuma ponta. Tem 2 formas aqui do mesmo tamanho. Mas eu vou colocar uma com 4 e uma com 3. Gente, dá certo. É gostoso. Tanto é gostoso que até hoje, eu já parei de fazer esses pães desde 2016. Até hoje me pedem. Vez em quando eu faço, porque eu tenho um comércio aqui na frente, vez em quando eu faço para vender. E toda vez que eu faço, não sobra um, porque o pessoal realmente não esqueceram. Não esqueceu porque é gostoso, né? Se não fosse gostoso, eles já tinham esquecido. Aí tá aqui, nossos pães. A gente tenta não colocar muito coladinho na lateral, para poder eles crescer uniforme, né? Agora aqui, ó, eu pego uma faca bem amolada e faço uns cortinhos assim. Isso aqui para poder ficar mais charmoso o pão, ó. Corto assim, 3 cortinhos.
Você não corta toda a massa, você só corta as primeiras camadas do pão. Isso aqui é só para dar um charme no pão. E aí também a calda que eu faço, ela vai entremear melhor, o pão vai ficar mais molhadinho depois de assado. Pronto. Nossos pães estão prontos. Agora a gente vai colocar no forno e deixar crescer de novo. Quando ele estiver quase emendando um no outro, aí a gente liga o forno na temperatura 180 graus e deixa assar. Vamos colocar no forno. Eu gosto de já deixar no forno porque eles são sensíveis. Depois que eles já estão crescidos, a tendência é, se você dá uma batidinha na forma, ele murcha. Então, se já coloca no forno, aí o bom é que você não vai balançar, não corre o risco de bater e ele não vai murchar. Então, vamos esperar ele crescer. Quando ele estiver no ponto, eu mostro pra vocês qual é o ponto pra você colocar, ligar o forno pra gente. Olha aí como tá o pão. Tá vendo? Tá coladinho. Agora chegou a hora de colocar pra assar. Eu coloco pra assar em cima e embaixo, tudo junto. E coloco mais ou menos em 180 graus. De 180 a 200. Olha, gente, nosso pão já está na hora de tirar do forno. Olha que lindo. Belinha, por favor, compara aí, Belinha. Olha como fica aquele que foi colocado os pães juntos. Ele fica bem mais alto. Fica bem padrão, tá vendo? Ele estando desse jeito aqui, eu pego aquela calda que eu fiz. Já tá bem morna. Não tem nada também se ela estiver quente, não. Pode colocar ela quente que fica gostoso. Aí que ela entremeia no pão mesmo. Aí eu pego aquela calda e passo no pão. Mas pode passar com vontade mesmo. Bem, para ficar bem molhadinho. Não tenha dó de passar a calda. Esse aqui é o segredo do pão ficar delicioso, macio e com sabor único. Esse aí fica o verdadeiro pão de coco da Leila Toledo. Para aqueles que são meus clientes aqui na Guiana, que estão acostumados a comer o meu pão de coco. Olha aí para vocês a receitinha do meu pão de coco. E para vocês por todo esse mundo afora aí, aonde tiver um que entende português, pode fazer essa receita que você vai se surpreender. É uma delícia. Uma maravilha. Olha, tá vendo? Você pega o coco ralado, aquele mesmo que você colocou para enrolar o pão, e joga por cima depois que você passar a calda. Fica uma delícia, gente. Continuando, passar no nosso outra forma. Do mesmo jeito, bem generoso. Aí, os cortezinhos, ele segura um pouco mais o líquido. Aí fica mais molhadinho ainda. Não tenha dó de colocar a calda não, porque a calda é o segredo do pão de coco da Leila Toledo. Tá aí nosso pão. Maravilhoso. Vou cortar um aqui pra gente ver. Ele ainda tá quente, mas vamos cortar. Normalmente, olha a textura do pão. Tá vendo? Fica maravilhoso. Você pega, ó, bem macio. E é uma delícia, de verdade, olha. Servido aí, delicioso. Eu vou desenformar ele e vou enrolar no papel filme para poder ele ficar bem protegido. E aí eu coloco para vender. Cada pãozinho desse eu vendo por 3 euros.
Aí você tem que fazer a conta aí na sua casa para ver, né? Quanto que você aí no Brasil, por exemplo, vai poder cobrar. Você vai somar todo o dinheiro, o dinheiro que você gastou com a despesa para poder fazer esses sete pães. E somando ele, você vai multiplicar, no caso, se der, vamos supor que você gaste 10 euros, 10 reais para poder fazer, você vai colocar, somar 10 reais, mais 10 reais de despesa de energia, de gás, dessas outras coisas, e mais 10 reais que é o seu lucro. Você vai somar vai dar no caso 30 reais, e você vai dividir esses 30 reais em 7. Dividindo em 7, você vai chegar o total que você tem que vender cada pão, para poder você realmente ter lucro, tá bom? Eu vi essa dica aí no canal da Elda Bolos e Cia. É uma regrinha muito boa pra gente saber mais ou menos quanto que a gente vai cobrar em cada pão, em cada pedaço de bolo que a gente for fazer. Gostei muito. Se você tiver facilidade de comprar já a embalagem, o saquinho já para você colocar e amarrar, fica melhor ainda, né? Fica bem mais prático. Mas hoje eu já tenho aqui, mas eu prefiro o papel filme. Porque como eu não faço muito, eu não gosto de vender pão amanhecido. Durante esses 10 anos, gente, eu nunca vendi um pão amanhecido. Porque eu não faço exagerado para poder vender o pão todo dia, o pão feito na hora. Isso é o que chamava a atenção dos clientes e fazia com que os clientes sempre viessem atrás dos meus pães, porque sabia que estava comendo algo feito na hora, com bastante cuidado, para poder o cliente comer e ficar satisfeito. Ter certeza que está comendo algo bem feito, com muito carinho e novinho. Então esse é o segredo. Não vender coisa velha. Ah, mas amanheceu, sobrou dessa vez, não vendeu tudo, porque pode sobrar. Eu fazia o quê? Durante esses 10 anos eu fazia sempre isso, Deus sabe que eu sempre fiz isso. Quando sobrava, meu esposo tinha uma amiga que sempre tinha muito filhinhos, e aí quando sobrava a gente levava para ela. Ou também sempre doou muito para... Aqui, infelizmente, tem muitas pessoas drogadas que ficam na rua. Então, ele já conhecia meu marido de longe. Já falava, meu marido falava, dinheiro eu não dou não, mas comida eu dou. Aí ele já sabia, quando assim aparecia, ele já falou, ô irmão, com fome, irmão. Aí eu assim dava o pãozinho. Mas a gente não vendia amanhecido. Preferia dar, até para dar para as pessoas, a gente preferia dar ele no dia. Não deixar amanhecer para dar para as pessoas. Isso foram muitos anos assim. E graças a Deus, nunca Deus deixou faltar nada. Deus sempre multiplicou o pouco aqui em casa. O que era tão pouquinho, que parecia nada, Deus nos deu como um meio de sobrevivência. E vivemos bem, graças a Deus. Vivemos bem. Dispensa sempre cheia, para honra e glória do nome do Senhor. Então, quero convidar você, faça isso. Usa as armas que Deus te deu. A gente tem uma mania de achar... Eu sinceramente, eu tinha vergonha de sair vendendo na rua. Meu esposo tinha vergonha. Porque a gente fica assim, do nada começa a vender coisa na rua. Pra muita gente, algumas pessoas, alguns meninos criticavam dos meus filhos. Ah, rosquinha, é o rosquinha. Mas eu comecei a ver que aquilo ali não era vergonha não. Todo trabalho é digno. E vendendo as rosquinhas e os pães, hoje meus filhos estão criados. São homens de bem, graças a Deus. Cada um é casado, em sua família. E nós estamos ainda aqui. Se eu tenho hoje outro comércio igual o comércio do açaí, tive loja de roupa, tudo foi começado através disso aqui. Todo o dinheiro para começar a abrir outro tipo de comércio foi através dos pães. Se inscreva no meu canal, deixa um joinha lá, compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que
vai abençoar mais vidas e pessoas que tá com o espírito empreendedor aí dentro de você, com vergonha, sem saber o que fazer. Liberta ele aí, deixa Deus usar você. Ele te deu dom, ele te capacitou. E tudo que você fizer para o bem-estar da sua família, para ter um ganho a mais, é muito bem-vindo. Que Deus abençoe vocês e fica com Deus.